Salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, vocês viram agora há pouco saiu o pronunciamento de Mourão, né? Uma coisa pra mim muito estranha, porque quem deveria ter feito era Bolsonaro, mas mandaram Mourão. Por que será, família? O que eu tô vendo aí é que nós elegemos dois presidentes, e não um vice e um presidente. Nós elegemos dois presidentes. Cada vez mais pra mim tá ficando claro que esse governo vai ser compartilhado. Bolsonaro não vai governar sozinho, vai governar ele e Mourão. Nós elegemos dois presidentes e mais pra frente isso vai ser provado, preste atenção. Agora já começam os indícios, né? Mourão lá discursando e passando várias mensagens que o gado, infelizmente a maioria não percebe. Até aqui, né, a gente faz um trabalho aí pra conscientizar e tem gente que ainda não consegue entender e continua querendo que você diga o lado. Por exemplo, teve um comentário aqui que eu acho que vale a pena eu falar sobre ele. O inscrito falou assim, desse canal: Davi, dessa vez eu não entendi nada. Uma hora você diz que é Maduro o culpado, outra hora você diz que é os Estados Unidos. Não consigo entender quem é o vilão. Aí eu digo, você tá vendo, né, família, como as pessoas, a cabeça das pessoas tem que você dizer, ó, esse é o certo, esse é o bonzinho, é o herói, e esse é o errado. Não tem isso, irmão. Maduro foi levantado pelo próprio sistema. Tava governando a Venezuela não pro povo, mas pra ele. Ele cresceu o olho. Ele foi colocado ali pelo sistema pra fazer o que o sistema quer. Cresceu o olho, assim como o Lula fez, que foi chamado até do cara hoje tá preso. Assim como a Dilma também, que vivia junto com os americanos o tempo todo. Tá aí as imagens pra provar. E depois sofreu um impeachment. Tudo isso porque esses caras entram pra servir. É como aquele gerente que você bota na sua empresa. Por um tempo ele trabalha super bem, super competente. E depois ele começa a querer ser mais do que você, querer ser mais dono do que o próprio dono. É mais ou menos isso que acontece, família. Então o que eu falei no outro vídeo, que inclusive tá censurado, ó. Por que será, né, família, que tá censurado? Não é adequado para a família, né? Não tem nenhuma fake news ali. Só raciocínio em cima dos próprios fatos que a própria imprensa tá falando aí. Mas não pode. Então, resumindo o outro vídeo, na situação que a Venezuela tá, a melhor coisa que Maduro pode fazer é renunciar. Não adianta, já era. Mas o cara ainda não tem, mostrando, provando que ele não tem a mínima pena do seu próprio povo, porque, lógico, se eu já sei que não há como vencer, que eu tô derrotado, e eu ainda faço isso pra castigar um pouco mais o povo, pra prolongar isso aí, o que ele tinha de tentar fazer, ele já tentou, já viu que não deu, já perdeu. E aí fica segurando ainda só pra maltratar ainda mais o povo. É isso que eu tô falando, mas o pessoal quer que aponte quem é o vilão. Os dois são o vilão, entendeu? E o terceiro vilão vai entrar agora, como o nosso amigo Thiago Lima mostrou no vídeo dele, ó. É a maçonaria, ela está por trás da política e da religião mundial. Por trás de Nicolás Maduro já surgiu ali aquele que se autoproclamou presidente da Venezuela, o vice interino Juan Guaidó. Um maçom totalmente declarado, ele não esconde isso de ninguém, assim como o próprio vice de Bolsonaro, o general Mourão, e também como Mike Pence, o vice de Donald Trump nos Estados Unidos, a maioria dos presidentes. O próprio cara que se auto-titulou presidente, né, que é o vice, veja, o vice, igual aqui no Brasil, o vice traiu o presidente, se auto-titulou presidente, né, e já teve na hora o apoio dos Estados Unidos, já teve o apoio do Brasil também. Por quê? Porque o cara é maçom. Então a maçonaria está decidindo de novo o destino da Venezuela. Então, vamos ouvir o que Mourão falou, né? Uma coisa muito estranha, assumindo o lugar do presidente e falando para o mundo todo concentrado nesse momento em Mourão. Vamos ver. Essas são as contribuições que Brasil traz a esta cumbre. A primeira de ellas é a reafirmação da ameaça que representa o régimen chavista instalado em Venezuela. Amenaça à democracia, à defesa e à segurança de los países de la região. Desfigurando o legado de Simón Bolívar, a ditadura implantada por Hugo Chávez é a antítese de la libertad, de la igualdad e de la justicia sonhadas por el libertador em sua luta por la independência. Em Caracas, se ha instalado um régimen de privilégios, discriminação e violência, que não respeita as condições mais elementares de um Estado de direito democrático, ou seja, liberdade de expressão, eleições livres, alternância de partidos no poder, independência de los poderes constituídos e legítima representação nacional. Contrariando a tendência de Sudamérica como a região menos militarizada do mundo, Venezuela, sem haver recebido nenhuma ameaça direta à sua soberania e incolumidade territorial, militarizou parte de sua população por meio de milícias ideologizadas e,
desde 2009, vem adquirindo equipamentos militares sofisticados com considerável capacidade ofensiva, carros de combate, helicópteros e caças. Bem, família, eu pausei aqui essa declaração de Mourão para a gente parar um pouquinho para entender. Ela, além de ser reveladora sobre o próprio caso, ela também serve para tirar um dos nossos vídeos que eu fiz há mais de um ano, que se chamava Exército Brasileiro Sucateado. Nós mostrávamos que desde a época de FHC, propositalmente, certo? Propositalmente, as nossas forças armadas estavam sendo sucateadas. O Brasil não é capaz de se proteger. Isso é fato. Se caso estourar alguma coisa contra a Venezuela, pode ter certeza, o Brasil vai pôr o pé ali, como bem disse o Márcio do canal Além da Nova, inclusive também recomendo o vídeo dele. O Brasil vai pôr o pé e os Estados Unidos entram. Nós não temos capacidade de nos defender. O que acontece de fato é que os Estados Unidos e a Rússia, eles querem ser tipo a polícia, né? Qualquer um dos aliados deles entra em contato com eles para eles virem. Eles não querem que os países sejam de fato soberanos e trabalham de todas as maneiras para isso. E Mourão deixa isso muito claro aí. Nós mostramos no nosso vídeo que a denúncia vinha dos próprios coronéis, sargentos do próprio exército, né? O alto escalão não, desmente isso. Diz, não, isso é conversa, isso é teoria da conspiração. Mas de fato isso acontece, nosso exército está sucateado. E você ouviu aí a crítica do Mourão em cima do porquê o governo venezuelano estava se armando. Contrariando a tendência de Sudamérica, como a região menos militarizada do mundo. Você ouviu, família, como ele deixa claro que de fato existe um acordo. Para quem tá desperto, pegou, não precisa nem eu falar aqui. Agora quem tá chegando agora, quem começou a despertar agora, ainda fica... Não, mas ele falou aí em tendência, Davi, ele falou tendência. Tendência, amigo, é acordos. Acordos internacionais, os quais Ené já tinha denunciado. Ele disse todos os candidatos, ainda quando o cara é candidato, todos os principais candidatos à presidência, ok... Quando o cara já eles veem que você tem uma chance boa de ganhar, você já vai para a reunião e já assina esses documentos de submissão do Brasil ao interesse das grandes potências. Veja quando Enéas falou isso e deixou bem claro. Eu insisto em repetir essa parte para que fique na cabeça de vocês. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Aí, família, você começa a entender, agora você juntando as peças, juntar aquelas pecinhas na sua cabeça que você se perguntava, poxa, por que é que o governo não faz isso? Vê o caos que está a segurança pública, por exemplo. O governo se elege dizendo que vai liberar o porte de arma, que vai facilitar a compra de armas, que vai fazer acordos aí para ficar mais barato. E quando entra no poder, o cara vê o cara fazer um acordozinho aí, uma tapeação, né? Uma pequena facilitação foi o que ele fez e pronto. Continua caro e continua difícil de tirar. Houve uma facilitação, mas nada mais do que isso. Nada do que o povo esperava aconteceu. Mas por quê? Porque Bolsonaro não quer? Não, porque quando ele chega lá ele vê que não dá pra fazer. Que esses caras aí não permitem. Esses caras que estão aí, ó, no fundo de tela, eles não permitem. E ele não vai ficar contra. Mas vamos continuar vendo mais revelações, porque foi muito revelador esse discurso do Mourão. Venezuela, sem haver recebido nenhuma ameaça direta à sua soberania e incolumidade territorial, militarizou parte de sua população por meio de milícias ideologizadas e, desde 2009, vem adquirindo equipamentos militares sofisticados com considerável capacidade ofensiva, carros de combate, helicópteros e caças. Aí você vê, família, o problema não é... Aí, família, o problema pra mim seria se o cara tivesse adquirindo essas armas e usando contra o povo. Isso seria um problema. Mas você vê que o que está sendo questionado aí é o fato do país ter comprado essas armas sem, segundo ele, ter sido ameaçado. Ah, se não foi ameaçado, pra que vai comprar? Por que tá comprando essas coisas? Porque você quer se proteger. Você vê um país como o Brasil mesmo. Um país que tem fronteiras, onde são roubados minérios, pedras preciosas, todo tipo de riqueza mineral aqui do Brasil sai por roubo nas nossas fronteiras, já foi denunciado por vários jornais, procure aí, tá? O Brasil precisa de fato de se equipar, de se armar, mas não faz. Prefere continuar levando prejuízo. Aí você pergunta, como Cazuza já perguntou, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Quem é que tá pagando pra gente ficar assim? Quem é que tá mandando? Os senhores do mundo, irmão. Abra sua mente. Mais grave que estas aquisições é a disposição do régimen de Caracas de atrair atores estranhos à região que podem aproveitar um eventual conflito interno no país para mover peças no tablero de sua confrontação mundial com o Ocidente.
y en el sendero para convertirse en un Estado renegado, Venezuela tiene en su cúpula dirigentes involucrados con crímenes transnacionales, razón por la cual tal vez se explique su resiliencia financiera en un cuadro previo a la quiebra del presupuesto nacional y, particularmente, la truculencia con que embiste contra la oposición política y la mayoría de la población que resiste y protesta contra sus arbitrariedades. Bom, família, é realmente incrível a cara de pau desses caras. Em um discurso ele tenta passar aí para o povo, para o mundo, na verdade, que a culpa da crise da Venezuela é pelo governo ter colocado pessoas no poder, ter se juntado com pessoas que têm crimes transnacionais. O que são esses crimes transnacionais? São pessoas que se negam a pagar, são pessoas que ficam contra o sistema financeiro internacional. Mas um pouco mais pra frente a gente vai entender isso a fundo. Eu vou colocar um trecho de um grande documentário que eu fiz aqui, um dos melhores que a gente já produziu, que é o do Banqueiro Illuminati, e é um trecho que justamente explica o que é isso, mas você vai ver mais pra frente. O que eu quero que você preste atenção agora é o que causa de fato essa crise, que é essas sanções que eles fazem aos países que não estão de acordo com o que eles querem. Eles dizem, olha, a música é essa, a dança tem que ser assim. Quando o cara dança de outro jeito, aí eles vêm e ferram com esse cara. E como é que ele faz isso? Ele corta o dinheiro, a forma de o país ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo aqui que o governo de Maduro é bom. Eu detesto qualquer governo que queira se apoderar dos bens privados das pessoas, como o Maduro faz. Então, o governo dele, pra mim, é um lixo. Ele foi colocado lá pelo próprio sistema. Mas temos que ser neutros aqui quando a gente vai analisar os fatos, o porquê da crise. A crise foi gerada por eles mesmos. Em uma matéria que eu também mostrei, que está no News Brasil, BBC Brasil. A matéria diz o seguinte, quando começou as sanções: após sanções americanas, o governo Maduro terá que escolher entre pagar a dívida externa e garantir abastecimento de alimentos e medicamentos. Bem claro aqui, ou ele pagava essa dívida externa, entregando o petróleo para eles, ou não teria mais alimentos e medicamentos. E é por isso, entendeu? Não explicando aqui, dando razão ao que ele fez, que eu achei ridículo, né? O cara, quando tá na merda, tem que reconhecer. Ele não aceitou a ajuda humanitária de Bolsonaro e tudo, até mandou tocar fogo. Por que ele fez isso? Porque ele quer comprar e ninguém vende. Ó, me venda. Não, não vendo. Por quê? Os Estados Unidos dizem, ninguém vende, ninguém compra. Entendeu, família? Eles fazem isso, eles não têm pena do povo, não pensam nem um minuto no povo. Eles não aceitam perder dinheiro. Então, por causa do dinheiro, por causa do interesse financeiro, a pura ganância desses homens, eles submetem a uma nação toda. O outro ditador, ainda mais sem noção, que deveria ser a parte, com mais compaixão, né? Porque afinal é o povo dele, ele não tem também. E é por isso que eu afirmo aqui, nenhum dos dois presta. Mais uma vez eu respondo a pergunta de quem fez. Quem é o vilão? Os dois. É dois monstros aí se enfrentando. Dois monstros, né? O monstro que foi colocado pelo próprio sistema e o monstro gigantesco que é o sistema engolindo esse monstro que eles mesmos criaram. É muito fácil entender se você realmente estiver desperto. Agora, se você estiver nessa de mocinhos e vilões, de esquerda e direita, aí não. Aí você nunca vai entender, porque você quer quem é o mocinho. E aí, quando você começa a pesquisar a fundo, você meio que endoida. Porque você acaba descobrindo que não tem mocinho. E aí você diz, pô, me iludi. Aí volta a ser esquerdista, ou vira centro, ou perde a fé de vez e vira um isentão, não quer mais saber de política. É isso que acontece com o gado, que acaba procurando isso nas coisas. Porque não existe, os dois são monstros. Então vamos continuar vendo mais revelações. Por todas essas razões, o régimen no democrático, militarista e criminal que detiene de maneira ilegal e ilegítima o poder em Venezuela, assim percebido por mais de 50 países, insiste em cometer, perdão, senhores, é uma ameaça que deve ser conjurada por la convocação de eleições organizadas por sua Assembleia Nacional Soberana e fiscalizada por la Organização de los Estados Americanos. Se suman a essas preocupações el hecho de que os grandes patrocinadores e apoiadores do régimen venezolano são países que têm governos totalitários ou autoritários, também violadores do direito internacional. Aí ele tá deixando claro, família, que o Brasil vai entrar sim. O Brasil e os outros países, todos vão entrar e vão fazer valer o que ele chamou de direitos internacionais. O que é o direito internacional? Assiste mais uma vez, eu recomendo que você assista o vídeo do canal Além da Nuvem, que ele deixa claro lá que o Maduro tirou várias estatais, né, que já tinham sido privatizadas, ele reestatizou de novo. E isso realmente foi a ira desses caras.
Era a mesma coisa que o Brasil deveria fazer agora no caso da Vale. A Vale já passou do ponto, o negócio que foi feito foi ilegal, foi imoral. Nós também fizemos um vídeo aqui, foi tirado do ar. Nós mostramos documentos, passamos mais de, eu acho que o vídeo tinha 40 minutos. Só para ler os documentos a gente gastou uns 20 minutos lendo o documento detalhado, explicando cada parte, cada cláusula do documento, que daria legalidade, legitimidade para o Brasil tomar de volta a Vale, pelo valor que ela foi comprada, pelo tamanho dela e pelo que ela já fez, ainda que não tivesse esse documento, esse contrato. Pelo que ela já fez, as mortes que ela já causou aqui no Brasil, ela já deveria ter sido tomada. Mas mesmo assim, o governo fica calado. Não, ó, se a gente fizer isso, até o governo falou, né? Quando questionaram o governo sobre isso, ele disse, não, se a gente fizer isso, a gente vai ficar mal com os investidores internacionais. Medo, família, medo. E o Maduro fez isso lá. O Maduro fez isso, tomou a estatal de volta para ele. E aí ele diz, né? Todos os outros países que estão apoiando, eles classificam como mal, terrível, como ditadores. Agora não mostram que ditadura é essa. A gente não vê essa ditadura, só vê a mídia difamando, os outros direitistas difamando também, a esquerda endeusando, e a gente não sabe quem está falando a verdade, porque nós não sabemos os fatos como eles são de verdade. A gente nunca sabe. Mas o ponto é que eles estão defendendo aí não o povo venezuelano. Tá bem claro isso aí, só não vê quem é gado mesmo. Eles não estão defendendo o povo venezuelano, não estão com pena do povo da Venezuela, simplesmente estão pelos interesses internacionais. Isso tá claro, família, muito claro. E mais uma vez eu chamo a sua atenção que é um momento muito crítico, uma declaração dessa que o Mourão tá dando. Mais uma vez deixa que parece que quem é o vice nesse caso é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o vice e quem é o presidente de fato é Mourão. Eu acho que Mourão manda mais do que ele, família. Já tá começando isso, viu? Talvez sim, eu esteja errado. No começo do vídeo eu disse que eram 2 presidentes. Talvez eu esteja errado. Seja um presidente e um vice, só que o vice é Bolsonaro. La verdadera amistad con Venezuela no se traduce en la complacencia de sus vecinos con un régimen que no respeta, oprime y expolia su propio pueblo. La amistad continental por Venezuela se debe exprimir por una vigorosa movilización de los países hermanos en favor del pueblo venezolano, el cual no puede hacerse cargo del peso de las sanciones que debe incidir de forma legal y legítima sobre el régimen y sus dirigentes, remetiéndolos todos a la categoría de parias internacionales, que es lo que realmente son, teniendo en cuenta su insensibilidad ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos que cometieron e insisten en cometer, ahora negando la entrada de ayuda humanitaria para su población. Você vê, família, que ele tá batendo na tecla da ajuda humanitária queimada, aquilo diante do mundo todo acompanhando, e o cara vai e toca fogo. Eu já fico na dúvida, será que ele realmente queimou? Será que de fato foi ele que queimou mesmo? Eu já fico na dúvida quando eu vejo esse tipo de discurso, entende? Eu mesmo apresentaria outras coisas, como por exemplo ele tá tomando a propriedade do povo. Deveriam falar dessas coisas, mas usa logo isso. Nessa hora eu fico me perguntando, família, quem é mais desumano? O cara que queimou os caminhões, que a gente já sabe que é um ditador, ou os caras que deixam de vender alimentos para uma nação, deixam de fornecer alimentos e medicamentos por causa dessas sanções e deixa o povo morrer de fome, um povo que não tem nada a ver, que não tem culpa com o que o governo está fazendo. E quem é mais desumano nessa situação? Porque pelo que eu vejo foi isso. Ele não quis aceitar porque disse, eu não preciso que vocês me deem esmolas. Me vendam, eu compro. A mídia não te fala isso. Você tem que prestar atenção, família, no que realmente está acontecendo. Ô Davi, mas você tá falando bobagem, pô. A Venezuela não tem condições de comprar o nosso alimento. Ela não tem gasolina não, é, família? Pra você ter ideia, o litro lá é vendido a 1 centavo. Então, quantos tonéis de gasolina a gente poderia comprar? Já da gasolina refinada é um salto daqui pra lá. Um salto. Então eles poderiam comprar o tanto de alimento que quisesse aqui do Brasil. Mas o Brasil não vende porque o Brasil sempre foi a prostituta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, ó, não fale com fulano. O Brasil não fala. É assim que acontece. Então é isso que eu tô dizendo. Precisa analisar os fatos sem posição partidária. Se você ficar, não, é porque é esquerdista, você sempre vai ficar criticando o cara sem nem saber o que tá acontecendo. Você é gado, irmão. Você infelizmente é gado. Não se trata do regime interno do país. Aquilo lá é com eles. Isso aí é problema dos venezuelanos. Colocaram um governo esquerdista porque quiseram. Mas falando em geopolítica, o porquê essa crise, porque não tá dando certo, é simplesmente por causa disso. O cara tá lá com uma porrada de petróleo que ninguém quer, porque os Estados Unidos não querem que compre. Então é simples, tá lá e pronto. O Brasil mesmo, se fosse independente, se o Brasil fosse soberano, poderia ir agora lá e dizer, ó, nós temos muito alimento, vocês sabem que o Brasil é um país agrícola, que a gente tem uma fartura muito grande.
Só era ir lá e vender. Até para ganhar um dinheiro e ajudar os caras. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ganhar dinheiro e ajudar os caras. Mas nós somos a vadia dos Estados Unidos e vamos fazer sempre o que eles querem. Igual esses coronéis aí estão fazendo. Inclusive, família, a gente está debaixo de regras internacionais que todo pagamento tem que ser feito em dólar. Justamente para eles não ficarem fora da negociação. Você vê aí como seria fácil uma negociação entre Brasil e Venezuela. Nós somos um país agrícola, temos abundância em comida, certo? Em alimento. E vários outros tipos de produto e matéria-prima. Precisamos de combustível, né? Entre aspas, né? Precisamos agora porque o próprio governo sabota as nossas refinadoras. Mas vamos dizer que nós precisamos desse combustível para baratear, deixar melhor para o povo. Tornar aqui a energia do país em dobro. Vamos dobrar, vamos duplicar. Então era muito fácil ir lá na Venezuela e dizer, vamos fazer um acordo? Eu te dou a comida que você precisa, os alimentos que você precisa, os remédios que você precisa, vamos fabricar. E vocês, em troca, nos dão o petróleo. Simples assim, dois vizinhos, dois irmãos faziam um negócio desse jeito. Mas não pode porque esses senhores aí não deixam. Esses camaradas aí derrubam qualquer um que tente. E imagine, só de dar essa ideia eles vão lá e... É bem fácil esse vídeo cair só porque eu tô falando. O povo não vê, o povo vê máscara. O povo fica tentando entender os conflitozinhos internos, detalhes, que não tem como você saber porque você não tem as informações claras. Mas o povo fica preso nisso aí e deixa de enxergar o que tá aí na sua cara o tempo todo. Qualquer um poderia ver isso que eu tô explicando, mas ninguém vê. São poucos os que veem. É isso, família. Vamos terminar de ver o resto da defecação pela boca de Mourão pra gente encerrar o vídeo. Permita-me recordar que somos habitantes de las Américas, más que um continente. Somos uma parte do mundo, tanto geográfica como historicamente, donde floresceram as esperanças do novo mundo partidário. Eu fico impressionado, eu pensei que eu só ia entrar agora para finalizar o vídeo, né, fazer o comentário final e finalizar, mas Mourão não deixa. Ele escancara mesmo a parada, ele não fala com sublinhamento, ele fala direto mesmo. Aí ele falou, como você ouviu, aqui na América nasceu o sonho do novo mundo partidário. Nasce o novo mundo partidário. O que é isso, Davi? É o sonho do governo único e mundial, família. Eles vão falir, eles vão quebrar todas as nações, para quando tiver aquele caos, quando ninguém mais se entender, ninguém mais se negociar, todo mundo não tiver daquele jeito, a ponto de se pegar mesmo, irmão contra irmão, como diz a Bíblia. Aí chega o general supremo dizendo, eu vim pôr ordem nesse galinheiro, agora todos debaixo da minha ordem. E no começo ele vai parecer uma coisa maravilhosa, ele vai realmente reestabelecer a ordem. Ordem que desapareceu por culpa deles mesmos, do que eles estão fazendo agora. Destruindo a soberania das nações, eles vêm causando o caos, e quando esse caos estiver implantado, aí eles vêm com a ordem. É isso que vai acontecer, e Mourão está dizendo claramente. E por que aqui na América Latina? Os países da América Latina, família, são relativamente novos. Você vai para o continente europeu, para aquele lado de lá, não tem mais o que achar ali. Ali você não encontra mais petróleo, ali você não encontra mais ouro, ali você não encontra mais pedras preciosas. Enquanto o lado de cá ainda foi pouco explorado. Aqui na América Latina você vê, por exemplo, né, a maior reserva de água, que também a Venezuela tem parte, passa por Argentina, chega na Venezuela, Brasil, é enorme. Então eles estão vendo que aqui o meio de sustentação do mundo, de sobrevivência, é aqui na América Latina. Então eles precisam nos controlar, precisam manter os países daqui colônias. Os países aqui não podem se desenvolver. Eles vão usar a desculpa que for para fazer isso. E o povo, infelizmente, é enganado. O povo acha que está torcendo por heróis. Por exemplo, eu vejo agora os Minions, a maioria, né, acham que o governo está como um super-herói indo lá proteger os irmãos venezuelanos. E é realmente um absurdo, família. É realmente um absurdo. E a falta de inteligência das pessoas é admirável. É admirável, para não dizer espantosa. Vamos, espero que agora a gente consiga terminar de ver tudo, né? Vamos lá. De las mejores tradiciones culturales del Occidente, ao qual pertenecemos e el qual desejamos vivir em harmonia com outros pueblos e sociedades. Venezuela debe regressar al convívio democrático de las Américas, assegurando libertad, igualdad y justicia a su pueblo, lo que culminará, por cierto, en el regreso de la prosperidad a un país naturalmente rico de recursos y talentos. Sin embargo,
A la luz de los acontecimientos acumulados hace más de una década, sabemos reconocer que Venezuela no logrará librarse sola de la opresión del régimen chavista. El momento es de solidariedad interamericana, desvestida de ideología y sectarismo. Una solidariedad ante todo sensible a la crisis humana y moral que se abate de manera contundente sobre Venezuela. Una crisis que no será superada por la tergiversación u oportunismo, sino solamente con buena fe y perseverancia. No debemos temer las dificultades de buscar las sanciones contra el régimen chavista en los foros internacionales, desde las Naciones Unidas hasta las agencias de aplicación de tratados internacionales, tribunales, bancos de fomento e inversiones e organismos de cooperação. Aí basicamente ele está dizendo o que a gente disse durante todo o vídeo, né? A Venezuela é um país rico em recursos, claro, tem muito petróleo lá, tem uma população também trabalhadora, e só tá desse jeito porque eles querem. E ele tá dizendo aí, a partir do momento que a Venezuela entrar no sistema, né, respeitar as instituições internacionais, que são esses bancos, esses malditos banqueiros que cobram esses juros absurdos, e quem não paga eles faz isso, a partir do momento que a Venezuela começar a pagar, começar a se submeter às regras internacionais, ele tá dizendo aí sem arrudeio. O bom de Mourão, uma coisa que a gente tem que admirar no Mourão, é que ele não fala com mensagens subliminares, ele bata a real logo, ele joga logo a real. Só não entende quem realmente já passou do nível de gado. Já é verminoso, né? Nível supremo verminoso. Mas quem tá indo no nível de gado ainda consegue entender porque ele bata a real mesmo. Ó, é assim, faz assim que acabou o problema pra vocês. É o que ele tá dizendo aí. Não queira sair do sistema, não queira nos deixar de fora do bolo e tá tudo bem. Fiquem debaixo dos nossos pés e das nossas regras. É isso. Passando, obviamente, por nuestra OEA. Venezuela es el buen combate por un mundo mejor, sin dictaduras y totalitarismos, en el cual prevalezca el derecho internacional, con respeto a la autodeterminación de los pueblos y a las soberanías nacionales, en el cual los derechos humanos estén institucionalizados como obrigación de los gobiernos ante sus gobernados e estabelecidos como normas de convivência em las sociedades. Aí mais uma vez o Mourão deixa claro, né? Fique debaixo dos direitos humanos, das regras dos direitos humanos, a qual Bolsonaro também metia o pau, né? Disse até que ia tirar da ONU, não sei nem se tirou mesmo, mas agora tá discussando, o Mourão mais uma vez discussando totalmente o oposto. Fique debaixo dessas regras que foram criadas antes dos governantes, olha o que ele falou, antes dos governantes, e são como regras universais. Todos os governos, não importa quem assuma, direita, esquerda ou meio, deve seguir essas regras para não ter problema com eles. Finalizando é isso. Brasil crê firmemente que é possível devolver Venezuela ao convívio democrático das Américas, sem qualquer medida extrema que nos confunda como nações democráticas com aquelas que serão juzgados por la história como agressores, invasores e violadores de las soberanias nacionais. Essa parte eu acho que é um pouco cômica, né, família? Eu acredito que a maioria vai concordar, porque o cara tá prestes a invadir, tá dando um ultimato ao governo, dizendo que vai invadir o país, praticamente, dizendo isso, olha, ou faz assim, ou vamos de fato invadir, são 50 nações que nos apoiam. O cara tá dizendo isso ali e tá dizendo que eles, né, que fazem a história, e essa história vai dizer que o outro lado, o lado no caso de Maduro, é o governo que invade as outras nações, sendo eles que vão invadir a do cara. Há mais de 70 anos, ante uma ameaça que transfigurou o mundo, Brasil e Estados Unidos, aliados históricos, lideraram a cooperação pan-americana, que evitou confrontações entre países hermanos e apartou do hemisfério potências ajenas à la cultura e valores que compartimos. Como escuchamos de perspicaz observador sudamericano, nossos ódios são débiles. E como aprendimos en el convívio interamericano, las afinidades de nuestras sociedades são fuertes. Que sigamos assim. Hoy, considerada la estatura político-estratégica de la región, nuestra tarea
já no es solamente liderar una iniciativa de preservación de la paz y de la seguridad en las Américas, sino ofrecer el ejemplo afortunado de una acción conjunta, equilibrada, prudente y consistente, como inspiración para superar la crisis en Venezuela. Es el mensaje que en nombre del presidente Jair Bolsonaro traigo para esta cumbre, de confianza en la solidaridad panamericana, en la legalidad y legitimidad de nuestras acciones, y en el compromiso con la paz en nuestro hemisferio. Agradezco la atención de todos ustedes y dejo, en nombre de Brasil, mis respetuosos saludos a todos los países aquí representados. Muchas gracias. Essa última parte, ela fica clara até para aquelas pessoas que não acreditam em nova ordem mundial, Illuminati, senhores do mundo, banqueiros internacionais, acham que todos nós somos loucos. Até para essas pessoas ficou claro que o governo brasileiro não está fazendo uma coisa de livre e espontânea vontade, não está se metendo nisso porque realmente quer ir. Mas o Mourão deixou muito claro, pelo menos para mim, para a maioria aqui, que o governo tá lá, tá dando a cara a tapa, porque foi mandado pelos Estados Unidos, está servindo a ele e dá como exemplo, né, essa parceria entre os dois de prosperidade. Uma prosperidade que nós nem temos aqui, né, mas mesmo assim o governo já está passando para lá cantando de galo, dizendo olha como nós estamos bem, né, gasolina ao preço que é, o povo morrendo de fome. Se você for nos hospitais, você vê como a situação realmente está grave, mas mesmo assim Mourão passa para eles, não, nós estamos muito bem, né, quer dizer, nós não estamos como eles ainda, né, mas pelo andar da carruagem não vai demorar muito ano para não só o Brasil, mas muitas outras nações estar na mesma situação, cada vez devendo mais e mais a eles. Ninguém fala sobre isso, mas cada vez nós devemos mais, nós não conseguimos pagar essa dívida imposta por esses caras. Ninguém, como o Dr. Ernesto tanto falou, realmente toca nesse assunto, ficam arrumando paliativos, formas de pagar esse juro, como agora fizemos, né, escravizando o nosso povo, porque foi isso, essa reforma da Previdência, uma escravização do povo. Né? Como o próprio Bolsonaro admitiu, se a pessoa vive 60, 70 anos no máximo, como é que só aposenta com 65? Outra coisa que é uma cara de pau do pessoal. E eu, como já fui encarregado de loja, eu sei da ordem que o meu patrão dava, que era não contratar ninguém, fosse quem fosse competente como fosse, com mais de 35 anos de idade. Então eu vejo muitas outras pessoas com essa idade procurando emprego e elas dizem que é muito mais difícil. Pessoas com 20, 25... elas pegam um emprego muito mais fácil do que essas pessoas. Agora eu fico imaginando uma pessoa com 60 anos, 55 anos atrás de emprego. Então, família, é realmente um regime de escravidão, mas mesmo assim, o palhaço do Mourão e o palhaço do Bolsonaro, pela primeira vez eu estou chamando esse nome, eles ainda vão pra lá pra pagar de, não, ó, aqui ó, 10, vocês têm que ser como nós. Nós não somos exemplo pra ninguém, nenhum bom exemplo pra ninguém. Essa parceria, como eu disse, Brasil e Estados Unidos, se você quiser tirar mais uma dúvida, assista o vídeo do Dr. Ernesto. No próximo vídeo eu ia mostrar a colisão de duas estrelas que vai haver no céu, mas eu vou deixar esse assunto um pouquinho para depois e a gente vai ver amanhã um vídeo sobre a origem, o que é essas instituições. Você vai ver, eu vou fazer uma pesquisa mais detalhada e mostrar para vocês a força dessas instituições que estão maiores do que os próprios países, maiores do que as nações e podem formar exército com os homens de qualquer país que eles queiram. E você vai entender tudo isso no próximo vídeo. Força, meus irmãos venezuelanos, muita fé e Deus vai ouvir vocês e de alguma forma deve aliviar essa dor. Então fiquem todos com Deus, que nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Nós voltamos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto. Sempre encarando o sobrenatural.